seja muito bem-vinda você que está assistindo essa aula gravada ou você que está vendo aí essa aula ao vivo junto comigo, certo? A live de hoje, então, a gente vai falar sobre um tema aí que tem o que falar, né? E o tema justamente é qual o valor por metro quadrado de uma residência unifamiliar? Então, qual o valor por metro quadrado? Tenho certeza que muitos aqui já foram questionados, né? Ah, você é engenheiro? Ah, você é arquiteto? Mais ou menos quanto que é o valor por metro quadrado da minha casa? Então, a gente vai estar falando um pouquinho aqui hoje sobre isso, certo? Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí para eu saber, certo? Estamos aqui com muita chuva, tá frio em Curitiba, mas vamos fazer a live mesmo assim. Então pode ser que a internet fique um pouco ruinzinha, mas me dá um ok se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo certo, tá dando para me escutar tranquilo, tá baixo, tá alto. Dá um feedback aí. Inclusive, eu vou pedir para vocês encaminharem essa live aí para os colegas de vocês, para os colegas engenheiros, arquitetos. Justamente, gente, que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui vão aprender muito hoje. Eu tenho certeza porque, assim, eu mesmo levei um tempo, né, para ter todas essas informações, ter todos esses conhecimentos. Então, pode ser aí que possa estar ajudando alguém. Então, encaminhe aí para os engenheiros, para os arquitetos, que a gente vai falar justamente sobre esse tema, né? Qual o valor por metro quadrado de uma residência unifamiliar, de uma casa? Qual é o valor por metro quadrado? Você sabe me responder aí qual que é o valor por metro quadrado? Quero ver vocês respondendo. Qual o valor que a gente tem por metro quadrado aí de uma casa? Então, gente, o que acaba acontecendo? O que a gente vai discutir aqui hoje? Eu vou mostrar para vocês um outro lado que talvez muitos aqui não tenham essa visão, esse conhecimento, tá? Então, eu pensei nesse assunto e falei assim, cara, isso daqui é um assunto que outras pessoas deveriam saber também. Eu levei um tempo para descobrir, então seria bacana aí compartilhar com vocês, certo? Então, eu vou passar para vocês o meu conhecimento que eu tenho sobre essa área e tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês aí, certo? Tá tudo ok aí? Podemos começar então? E já manda o likezinho aí também se a live estiver boa, para eu saber que a live está bacana, certo? Então, assim, o que acontece? Na verdade, a gente acaba fazendo aí estudo de viabilidade, né? Então, um estudo de viabilidade a gente faz quando a gente não tem todos os projetos ali para fazer uma estimativa de custo. Então, acontece muito, né? Então, ou às vezes tem apenas o arquitetônico. Então, acontece de a gente fazer esse estudo de viabilidade, fazer um valor justamente por metro quadrado. Quando a gente tem o arquitetônico, então, quando a gente tem o projeto arquitetônico, ou até mesmo quando a gente não tem projeto. Então, a gente não tem projeto nenhum, né? Sempre tem, por exemplo, aquele vizinho, aquele parente que fala assim: olha, eu tenho um terreno. Não acontece isso? Eu tenho um terreno e eu quero construir uma casa nesse terreno, mais ou menos quanto que eu vou gastar? Sempre tem essa pergunta, não tem? Quanto que eu vou gastar para fazer uma casa? E justamente a gente acaba utilizando, então, aí um valor por metro quadrado, certo? Quando a gente tem um projeto, a gente tem uma visibilidade aí, né, melhor dos cômodos que a gente tem, por exemplo, numa residência, a gente tem uma visualização um pouco melhor. E a gente vai ver mais para frente que isso também influencia muito, tá? Que eu vou passar aqui para vocês. Mas, então, tem vezes que a gente não tem um projeto. E como que faz daí, né? Então, assim, o que já aconteceu comigo? Justamente o que eu havia falado para vocês, de entrar em contato e falar assim, Marielle, eu tenho um terreno e eu quero fazer um prédio aí, era de 3 andares, 3 ou 4 andares, que no primeiro eu quero fazer ali umas lojinhas, no segundo, no terceiro ali eu quero fazer uns 4 apartamentos,
quanto que eu vou gastar, né, para fazer, quanto que será o custo de construção. Então, gente, às vezes o pessoal acaba chegando assim, já querendo saber um orçamento, passando essas informações. E o que eu dou de dica aqui para vocês, tá? O que eu dou de dica é justamente que quando acontecem esses casos, primeira coisa que você tem que avaliar, por mais que não seja exatamente da área do orçamentista, mas são coisas que a gente tem acesso. Então, o que a gente tem que avaliar? Primeiro, esse terreno, ele está localizado aonde? Será que o plano diretor aí, justamente da cidade, onde a gente tem as zonas lá, dá para fazer um prédio aí de 3, 4 andares ou não? Só é para casas. Então, assim, a gente tem que ter essa outra visibilidade. Então, não é somente chegar e passar um valor, às vezes tu nem tem a visibilidade disso, às vezes nem pode construir um prédio de 3, 4 andares, então como que eu vou passar um orçamento? Se perde totalmente ali a tua autoridade, né? Digamos assim, o profissionalismo, que depois, quando for ver, poxa, não dá nem para fazer um prédio, nossa, aquela pessoa nem me avisou que não podia fazer um prédio, né? Então, assim, essa é uma coisa que a gente tem que acabar avaliando, Então, uma das coisas é justamente avaliar quais que, no caso, esse terreno está em qual zona da cidade, qual tipologia de construção que eu posso fazer nessas zonas. Então, tem essa questão também, certo? Não somente isso, mas também tem que respeitar ali, por exemplo, justamente os recuos, né, que a gente tem, recuo frontal, lateral. Então, a gente tem que acabar vendo não somente a tipologia que a gente tem para executar, no caso, essa construção, mas também verificar quais as distâncias que eu preciso ter. Então, eu com essas informações, eu consigo mais ou menos ali quantificar quantos metros quadrados que eu vou ter dessa construção e qual tipologia de construção que eu posso executar, certo? Então, é interessante vocês avaliarem isso também antes de passar qualquer orçamento, tá? Fica aí a dica para vocês. Sempre avaliar a zona, certo? Avaliar aí os recursos para você ter uma estimativa de metragem quadrada, o que pode ser executado naquela área, para depois, então, se fazer um estudo de viabilidade daquilo, certo? Ficou claro aí para vocês? Ficou claro, pessoal? Vocês já passaram por algo parecido assim ou não? Então, assim, quando a gente faz justamente essa análise, né, verifica, vamos supor aqui que a gente vai fazer uma casa, né? Vou pegar uma casa que é mais comum aqui, para a gente acabar comentando. Mas vamos supor que a gente tem uma casa, então, e a gente tem uma casa, como é que eu chego nesse valor por metro quadrado? Então, vou mostrar para vocês aqui. Fiquem até o final dessa live, que é muito bacana vocês ficarem até o final para vocês verem o fechamento desse assunto todo. É muito importante, tá? Então, assim, na verdade, existem aí duas instituições, né, a gente pode dizer assim, que fornecem valores por metro quadrado, que é justamente que são atualizados ali mensalmente o custo dessa construção com a tipologia de construção. Então, por exemplo, a minha casa é residencial e ela é de padrão normal ou ela é de padrão alto. Então, a gente tem como pesquisar isso na internet mesmo, que é um banco de dados que eu vou falar aqui para vocês, que a gente tem acesso e que a gente pode ter acesso a essas informações por estado, certo? Então, quais que seriam? A gente tem duas aí que eu vou até anotar aqui, que seria, então, o CUB. Opa, deixa eu pegar outro canetão aqui. A gente tem o CUB, que o CUB, gente, o CUB, na verdade, é do Sindicato da Indústria da Construção Civil, que é da Sinduscon. Então, a Sinduscon acaba nos fornecendo aí um valorzinho lá todo mês, referente mais ou menos quanto que é o valor que a gente tem, né, por metro quadrado de construção, quanto que a gente acaba gastando. Então, a gente tem o CUB e a gente tem mais um que talvez muitos aqui nem conheçam. Vocês sabem qual que é? Que também tem um valor por metro quadrado. Lógico que não é igual ao CUB, que tem diversas tipologias, né? O CUB é um pouquinho mais completo, digamos, da forma de tipologia de construção que tem.
Mas a gente também tem aí um custo por metro quadrado pelo SINAP. E o SINAP, gente, na verdade, é aí fornecido pela Caixa Econômica Federal, certo? E também pelo IBGE. Então, a gente tem essas duas informações que a gente pode acabar coletando aí, tá? Tanto do CUB quanto do SINAP, certo? E do SINAP, vocês podem falar, Marielle, mas o SINAP não é lá aquele banco de dados que eu tenho de composições, que eu consigo conferir lá, entrar, ver as composições, aonde que eu acho esse valor por metro quadrado? Então, muitos de vocês podem ser que não tenham conhecimento dessa informação. Mas, quando você entra justamente naquele sumário de publicação que tem do SINAP, ou se vocês digitarem no Google mesmo, eu acredito que já vai achar direto, que seria a demonstrações do uso do SINAP. Então, quando você entra no demonstrações do uso do SINAP, você tem uma listinha lá justamente de construções que são modelos, né, que foram orçados, né, pelo SINAP. Então, você tem modelos, por exemplo, tu entra lá, tem casa normal, né, padrão normal, que eles falam, padrão alto, tem prédio, então tem um orçamento demonstrando como é que acaba orçando pelo SINAP. E nesse mesmo documento de demonstração do uso do SINAP, vocês têm lá, por exemplo, todos os valores daquela construção por estado. Então, você também tem você pode fazer essa consulta também pelo SINAP. Então, esse valor que a gente tem de valor por metro quadrado, a gente tem tanto do CUB quanto do SINAP. Mas eu acho que a maioria aqui deve conhecer mais o CUB, né? O CUB que acaba se falando mais aí. E o que acaba acontecendo? Então, assim, o que acaba acontecendo, gente? É que as pessoas acabam confundindo esse uso aí desse valor por metro quadrado. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que muitas pessoas acabam pegando aquela metragem, né, quadrada, que a gente falou aqui no início da live, e acabam multiplicando lá pelo valorzinho que tem no CUB ou no SINAP. E, na verdade, gente, eu nem vou entrar muito a fundo aqui nessa live sobre o que contempla o CUB e o SINAP, porque tem umas coisas que eles não contemplam, tem um jeito de calcular ali, tá? Não é somente multiplicar a área. Tem alguns custos que não estão inclusos, mas eu vou falar aqui do custo de construção que está incluso esses valores dessas duas referências, tá? Então, assim, na verdade, a gente tem esse valorzinho que muitas pessoas, eu vejo até pequenas construtoras pegando e fechando orçamentos, contratos aí com essa área e utilizando, então, esses valores que a gente tem. Então, assim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? E, tipo assim, eu até fiz aqui uma colinha, deixa eu até pegar uma colinha aqui que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Opa, não é isso daqui. Deixa eu achar aqui. Que eu também não sou tão boa assim de memória para decorar tantos dados. Eita! Será que eu perdi minha golinha? Deve ter caído. Enfim, gente, eu acho que eu até lembro meio que de memória. Vou falar aqui para vocês. Então, assim, se vocês entrarem no padrão aí que a gente tem de casa, se eu não me engano, era casa de padrão alto. A casa de padrão alto. Se vocês entrarem lá no CUB, eu fiz essa pesquisa da minha região, tá? Então, como eu estou em Curitiba, eu vi da região aí do Paraná. Então, eu entrei no Sinduscom e... Espera aí só um pouquinho, galera. Acharam minha colinha. Ó, acharam minha colinha. Agora eu vou passar para vocês. É bastante número aqui. Então, a gente vai discutir isso daqui. Então, é o seguinte. Eu vou anotar aqui no quadro, mas se vocês não estiverem vendo direito, vocês dão um hello aí nas mensagens que a gente dá um jeito aqui. Então, assim, eu pesquisei uma construção aí de uma casa para passar para vocês aqui, tá? Então, eu peguei da região de Curitiba e eu fiz essa pesquisa tanto no CUB quanto no SINAP. Então, assim, eu vou até anotar aqui para vocês. Então, eu tenho lá, vou colocar aqui, ó, padrão
Eu pesquisei nos 3 padrões aqui para a gente avaliar, tá? Então, tem, por exemplo, o padrão baixo. Então, eu vou pôr aqui, por exemplo, do Cube e do Sinap, certo? Dá para enxergar aí? Então, o que aconteceu, né? Fiz essa pesquisa justamente de agora, fiz essa pesquisa hoje. Se vocês quiserem entrar lá no Cube, no Sinap e acompanhar esses valores, era bom, porque aconteceu uma coisa aqui que eu nem esperava na hora que eu fiz essa pesquisa. Então, assim, no padrão baixo, o Cube deu R$ 1.777 por metro quadrado. 1.777. E o Sinap deu 1.887, certo? Padrão baixo. Aí vocês podem falar assim, Marielle, mas você está comparando o Cube com o Sinap? Esses valores, o que está incluso e o que não está incluso, não são divergentes? Não, na verdade é meio parecido ali justamente o que não inclui, tá? Então, na verdade, tem algumas coisas que não inclui, mas acaba não incluindo nos dois. Então, é meio que a mesma base de comparação aqui. E a gente tem também o padrão normal. Então, o padrão normal, olha só, no Cube já estava 2.173 o metro quadrado, certo? No Cube. E olha só, gente, o que eu vi no Sinap. Eu olhei isso daqui umas 3, 4 vezes para ver se isso daqui não estava errado. Eu falei assim, não acredito que justo hoje que eu vou fazer uma live aconteceu de estar errado isso daqui. Eu não sei o que aconteceu, mas se vocês entrarem no Sinap, vocês vão ver isso também. O que eu estou falando? Que o padrão normal, ele deu um pouquinho mais abaixo que o padrão normal deu um pouco mais abaixo o valor do que o padrão baixo. E era legal que vocês entrassem justamente lá no Sinap e verificassem isso, gente. Verificassem aí. Aqui deu 1.842. Esse nem é o intuito de mostrar aqui para vocês, mas quando eu fiz essa pesquisa, tava esse valor, eu falei, gente, eu vou ter que usar mesmo do valor de Curitiba, que é a minha região. Então, só para mostrar para vocês, tá? Que, olha só, já deu menor que o padrão baixo, aí eu já não entendi, mas beleza. Aí a gente também tem o padrão alto. Então, o padrão alto no Cube, a gente tem 2.622. Então, 2.622. E no Sinap, a gente tem 2.206. Deu uma melhorada aí, né? 2.206. Então, olha só, gente. Olha só as diferenças que a gente tem. Então, a gente tem aqui o Sindicato da Construção Civil, né? E a gente tem o Sinap, que é da Caixa Econômica Federal, e os valores estão meio divergentes, né? E principalmente aqui, ó, o padrão alto. Então, se vocês forem ver a diferença do padrão alto por metro quadrado, tá dando uma diferença aí de 415. R$ 415 por metro quadrado de diferença. Olha só as informações que a gente tá vendo aqui. 415. E o que eu fiz? Eu fiz assim, vamos ver quanto que seria isso, por exemplo, numa casa aí de 250 metros quadrados. Então, eu multipliquei aí 415 por 250 metros quadrados, só para ter uma noção aí de quanto que seria essa divergência. E deu essa divergência aproximadamente aí de R$ 104 mil. E aí, R$ 104 mil é bastante coisa de divergência que a gente tem ou não? O que vocês acham? O que vocês acham melhor aqui? Adotar uma média? Será? Acho que não, né? Mas a gente vai falar aí um pouquinho mais sobre isso até o final da live. Então, vocês têm que ficar até o final da live para ver sobre isso. Alguém que está assistindo aí já tinha feito essa comparação? Ou não? Então, olha só, gente. R$ 104 mil. Colocar aqui muita diferença, bastante. Gente, muita diferença mesmo. E tem gente que fecha nesses valores aqui. E eu ainda vou explicar mais para vocês. Eu vou explicar muito mais para vocês aqui. Então, olha só a diferença que acaba tendo. E daí eu ainda vou falar mais para vocês. Vou falar agora uma vivência minha.
Então, a gente tem, né, esses valores aqui. Você pode falar assim, Marielle, mas eu não tenho nada de valor nenhum, eu não tenho banco de dados, eu não tenho nada. O que eu faço? Você pode considerar isso daqui para ter um norte, né, que a gente diz, para ter uma ideia, mais ou menos. Mas isso daqui, gente, é uma ideia, assim, que já fala para você que vai variar muita coisa. E eu ainda vou mostrar para vocês o que acaba variando. Mas o que eu queria falar para vocês aqui da minha vivência? Eu já fiz, então, o orçamento, acompanhei a execução também do orçamento, e eu comparei esse valor com o que tem no CUB. Então, eu já tinha feito um estudo do CUB antes de iniciar a obra, depois tinha todos os projetos, fiz o orçamento, acompanhei a obra, enfim. Então, assim, eu tenho vivências aqui para passar para vocês. E o que acontece? Por exemplo, a gente tinha uma casa, né? A gente tinha uma casa que era mais ou menos de 180 metros quadrados. E nessa casa, então, a gente tinha lá o valor, vamos supor aqui só para vocês entenderem, tá? A gente tinha no valor dessa casa pelo CUB de R$2.000 por metro quadrado, só para vocês entenderem. E o realizado, o orçado ali que a gente tinha, também deu R$2.000 por metro quadrado. Aí vocês vão falar assim, mas Marielle, então eu posso confiar no CUB? Na verdade é assim, gente. O que eu não entrei nos detalhes aqui para vocês é que o seguinte, o CUB, eu não falei aqui, mas ele é todo descrito na NBR 12721, tá? Então, se vocês quiserem ler essa norma, tem bastante coisa lá, então é a 12721. E lá a gente tem a especificação de como que seria essa casa de padrão ali que eu acabei considerando padrão normal. E lá a gente tem todas as especificações, como é a cerâmica, quais são os tamanhos das esquadrias, enfim. E, na verdade, o padrão normal que a gente tem lá no CUB não é grandes coisas assim, né? Então, se eu não me engano, o piso cerâmico é 30 por 30. Então, 30 por 30, né? Tipo, só para vocês terem uma noção aqui. Mas por que deu R$2.000 os dois? Deu aproximadamente igual, deu, tipo, bem parecido mesmo. Então, gente, o CUB, ele considera um padrão, ele tem lá nessa NBR todos os padrões, os acabamentos especificados, certo? E a gente tem também, no caso, essa casa que eu acabei falando para vocês, que foi realmente, né, feito ali, que a gente tinha o valor dela, era padrões totalmente diferentes. Então, assim, as esquadrias eram enormes. O padrão de acabamento dentro, essa parte de porcelanato, era bem mais caro, bem, digamos assim, as especificações eram totalmente diferentes comparado com o CUB. Inclusive, por exemplo, a porta de entrada era de 3, 4 metros de altura, tipo, era coisa, entendeu? E se você entrar no CUB, não tem essas especificações lá. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? O que eu quero dizer é o seguinte, nesse estudo de caso, tá? Pode ser que mais pessoas aí tenham realizado aí estudos de caso. Seria legal se vocês compartilhassem aqui também, tá? Mas nesse estudo de caso quer dizer o quê? Que nessa casa eu tinha R$2.000 no CUB, certo? E eu tinha R$2.000 quanto que ela realmente, né, valeria. Então, assim, só que o CUB, ele estava num padrão bem mais abaixo. Então, assim, há uma discrepância aí. Porque o que o CUB me informa, eu tenho um padrão de acabamento. E o que a gente tinha de padrão de acabamento dessa casa era muito mais elevado que o CUB. Então, assim, a gente teve esse mesmo valor por metro quadrado, mas não era a mesma base de comparação. Vocês estão entendendo isso? Então, vocês concordam que o CUB aí talvez esteja um pouco super estimado no valor? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso acontece ou não? Então, assim, a gente tinha o mesmo valor por metro quadrado, só que o CUB estava com as especificações lá embaixo, né? Digamos, o padrão de acabamento realmente, né? Porcelanato, esquadrias, que acabam pesando muito isso no orçamento. Tem um peso grande essa parte de revestimento, né? Essa parte estética.
Então, só para ficar claro aqui para vocês já esse ponto de atenção que foi um estudo que eu acabei fazendo, certo? Então, eu acabei tendo justamente, fazendo, né, esse estudo e achei legal aqui de compartilhar isso daqui com vocês, certo? Então, assim, o que vale mais a pena? Eu utilizar o Cumbi ou eu utilizar o Sinap? O que vocês me dizem? Então, gente, na verdade, assim, eu vou até desenhar para vocês, para ficar bem claro, para vocês saírem daqui craque nesse assunto aqui, tá? Que vocês vão saber explicar para as outras pessoas, tá? Então, assim, na verdade, a melhor opção aí de você acabar estimando o valor de uma obra não é nenhuma dessas duas. Eu vou falar para vocês mais adiante qual que é a melhor forma. Mas antes eu vou desenhar para vocês por que esse valor por metro quadrado acaba alterando bastante, tá? Então, vou desenhar para vocês. Eu vou fazer aqui uma planta de uma casa, tá? Vamos supor aí que essa casa tenha aí 150 metros quadrados. Então, eu vou desenhar duas plantas com 150 metros quadrados e com os mesmos cômodos, tá? Então, eu vou desenhar aqui. Vou desenhar quadradona mesmo, tá? Então, eu vou desenhar bem simples, tá? Não é uma casa nada elaborada. Então, vou desenhar duas plantas aqui. Como se as duas tivessem aí a mesma metragem quadrada. Certo? Então, vou fazer aqui como que seriam os cômodos dessa casa, tá? Então, a primeira casa, vamos supor que tem uma garagem aqui, certo? Aí, essa casa, a gente tem uma sala de jantar e estar um pouco maior, porque essa família aqui, no caso, ela prefere essa área aqui de sala um pouco maior, né? Enfim, esse cômodo da casa mais aconchegante, digamos assim. Então, a gente tem uma sala aqui, então eu vou até anotar aqui para vocês, não sei se vocês estão vendo, mas eu vou tentar colocar aqui para ficar visível para vocês, tá? Então, aqui a gente tem uma garagem, aqui a gente tem uma sala, e aqui a gente tem um corredor, vamos fazer um corredor aqui. E a gente tem um quarto, e aqui a gente tem um banheiro, e aqui a gente tem um outro quarto, e aqui no final a gente vai pôr uma suíte. E aqui a gente vai colocar o banheiro da suíte. Vocês estão conseguindo enxergar daí? E aqui a gente vai considerar uma cozinha e aqui uma churrasqueira, uma área de churrasqueira. Então, olha só, a gente tem uma garagem, uma sala, um corredor, 2 quartos, um banheiro, uma suíte, uma cozinha e uma churrasqueira, certo? Então, a gente tem essa divisão aqui. Então, pensa lá o teu cliente, por exemplo, falando assim, eu quero uma casa com uma suíte, 2 quartos, um banheiro. Então, olha o que vocês têm que prestar atenção. Agora, eu vou desenhar uma outra planta com os mesmos cômodos, com a mesma metragem quadrada. Então, vamos lá. Então, eu vou ter garagem aqui. Certo? Nessa família, nessa planta aqui, nessa casa, vamos supor que a sala não seja o principal cômodo da casa. Vamos supor que eles gostam mais de uma cozinha maior, né? Então, vamos colocar a sala um pouco maior. Quer dizer, vamos colocar a sala um pouco menor. E a cozinha um pouco maior. Certo? E a gente vai ter aqui também os mesmos cômodos, né? Então, vamos ter aqui, por exemplo, um corredor, vamos ter aqui um quarto, vamos ter aqui um banheiro um pouquinho maior, vamos ter aqui um outro quarto, e aqui a gente vai ter a suíte. Mas essa família também gosta de um banheiro grande, então a gente vai colocar aqui o banheiro da suíte bem maior, né? Porque às vezes tem gente aí que prefere aqueles banheiros grandes, né? Enfim, então aqui também seria o banheiro, né? O banheiro da suíte. Certo? E aqui faltou a área da churrasqueira ainda. Então, a gente tem essas duas configurações aqui, ó. Então, olha só. A gente tem os mesmos cômodos. Então, a gente também tem garagem, tem sala, quarto, banheiro, suíte, cozinha e churrasqueira, certo? Então, os mesmos cômodos. Certo, pessoal?
Eu vou marcar para vocês aqui com uma outra caneta para vocês acabarem vendo melhor. E o que acontece? O que vocês têm que ter noção? Vocês acham que, por exemplo, o valor por metro quadrado aí de uma garagem é o mesmo que de um banheiro? O que vocês me dizem? Então, assim, tanto banheiro, cozinha, área de churrasqueira, gente, essas áreas possuem um valor muito maior, um custo muito maior por metro quadrado. Por quê? Vamos supor que a cozinha, o que ela tem? Ela tem bastante elétrica, né? A cozinha, ela tem bastante hidráulica, certo? A cozinha tem lá de acabamento também, vamos pôr aqui granito, né? Tanto na churrasqueira, no banheiro, essas coisas, né? Elétrica, hidráulica, granito, certo? O que mais que tem? As pessoas acabam utilizando bastante também revestimento de parede, azulejo, né? Então vamos pôr aqui azulejo também. Então, assim, elétrica, hidráulica, granito, azulejo, às vezes gás, se é canalizado. Então, a gente tem muito mais acabamento na área de cozinha, churrasqueira, banheiro, do que comparado, por exemplo, uma garagem. O que vai ter na garagem? Na garagem vai ter azulejo na parede? Não, né? Bom, só se for uma casa totalmente diferenciada. A gente tem, por exemplo, granito na garagem? Também não. A gente tem aí, por exemplo, ponto hidráulico na garagem? Também não. E elétrica? Elétrica, se tiver, vamos supor que tenha um ponto lá, um, dois, né? Mas basicamente não tem. Então, olha só qual a diferença. Então, o valor por metro quadrado de uma garagem é o mesmo que de um banheiro? Não, né, gente? Não é o mesmo valor por metro quadrado. E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu vou supor aqui, eu vou marcar de vermelho, vamos supor onde que a gente tem acabamento de parede, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, vamos supor que nessa casa aqui, a gente tem acabamento de parede aí nos banheiros. Então, eu vou marcar aqui para vocês, ó. Então, a gente tem aqui, por exemplo, dos banheiros, né? E aqui eu vou marcar também na outra planta que a gente tem aí dos banheiros. É meio ruim a canetinha aqui, mas acho que dá para enxergar aí. Vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou demarcando aqui ou não? Qualquer coisa, manda uma mensagem aí. Deixa eu marcar com outra caneta aqui. Gente, essas coisas acontecem ao vivo, tá? Então, eu vou marcar com outra aqui para ficar mais forte para vocês. Nossa, melhorou 100% agora. Então, olha só. Então, aqui vamos supor que a gente está fazendo o azulejo, tá? O azulejo, os acabamentos, enfim. Então, eu marquei do banheiro. E agora, eu vou marcar os acabamentos que eu vou ter na cozinha. Então, esse padrão aqui, vamos supor que essa família só queira fazer a hidráulica, por exemplo, na parede onde vai as instalações hidráulicas, né? Tanto para a cozinha como para a churrasqueira, vamos supor aqui. Então, vamos supor que a gente tem acabamento justamente nessas áreas, né? Nos dois banheiros e na churrasqueira, ali na cozinha, uma paredinha só. Agora, vamos supor que essa família aqui já não. Essa família aqui quer pôr azulejo na cozinha inteira. Então, vamos colocar azulejo na cozinha inteira aqui dessa casa. Certo? E também na churrasqueira. Gostou lá do azulejo? Vamos pôr o azulejo na churrasqueira também. Claro, gente, isso daqui é só para eu demonstrar para vocês, tá? É uma forma de ficar claro para vocês, de desenhar isso para ficar claro. Mas o que vocês conseguem enxergar? Vocês conseguem enxergar que os acabamentos que a gente tem nessa casa, que é a mesma metragem quadrada, que é os mesmos cômodos que essa outra essa outra casa, essa outra planta, os acabamentos dessa daqui é muito menor que essa daqui? Então, vocês conseguem ver que os acabamentos que a gente tem nessa planta aqui, consequentemente, quando a gente tem banheiro maior, quando a gente tem cozinha maior, área de churrasqueira, que tem todos aqueles acabamentos que a gente comentou aqui, elétrica, hidráulica, granito, azulejo. Então, quanto maior essas áreas, quanto mais acabamentos essas áreas têm, maior aí fica o teu valor por metro quadrado. Vocês concordam?
Vocês concordam com isso? Então, eu desenhei aqui para vocês, para ficar claro isso daqui para vocês. Então, a gente acaba tendo aí um custo maior, um valor maior por metro quadrado. Então, por isso que acontecem essas divergências. Então, por mais que esses valores que eu passei aqui do Cube e do Sinap, eles têm o mesmo desenho ali, o mesmo layout, esses valores aqui, por exemplo, o normal, se eu não me engano, o padrão normal é justamente esse daqui, quando tem uma suíte, 2 quartos e um banheiro. Sala, cozinha, enfim. Então, o padrão normal, ele já está configurado aqui com esses cômodos, né? Mas tem diferença. Então, isso daqui, gente... E como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe aí qual adotar? Isso daqui, gente, varia muito. Por quê? Porque isso é muito do cliente. Então, às vezes, tem cliente que quer de um jeito, tem cliente que quer de outro. Claro, a casa é deles, né? Eles querem fazer a casa do jeito que eles sonharam. Então, cada obra é uma obra, cada caso é específico. Vocês entendem isso? Que cada caso é específico? Então, não tem, por exemplo, como eu falar e dar certeza é esse valor por metro quadrado. Não tem, porque tem todas essas variáveis. Então, a gente tem que acabar conhecendo justamente como vai ser, né? Qual que é o padrão que o cliente quer, qual que é mais ou menos as metragens ali de cozinha, de banheiro, né? Que tem custos maiores por metro quadrado. Então, a gente tem que ter essa noção justamente onde que vai azulejo, né? Falar com o cliente e falar assim, tá, mas peraí, como que é a casa dos teus sonhos? Né? Porque, assim, para o cliente, às vezes está tudo muito claro na cabeça deles, mas para a gente não. Então, a gente tem que perguntar tudo realmente, verificar. Peraí, mas qual é o padrão? Você quer gastar até quanto aí no teu azulejo, né? Quanto que você quer gastar aí no porcelanato? Então, a gente tem que ter essas noções, certo? Essa noção. Então, olha só como acaba alterando. Então, a gente não tem como afirmar aí um valor por metro quadrado, certo? E qual que seria, então, a melhor forma de estimar? Qual que seria a melhor forma de estimar? Eu vou passar aqui para vocês. A melhor forma de estimar, gente, é quando você, no caso, você tem já orçamentos, você já tem, por exemplo, acesso a outras obras que você acompanhou o valor, que você tem aquele valor de execução, certo? E que você pode utilizar aí para fazer essa estimativa de valor por metro quadrado, justamente de obras similares. Então, quando a gente tem uma obra similar, então, peraí, olha, eu tenho uma casa que eu tenho aqui no meu banco de dados, uma casa que é mais ou menos nessa configuração, nossa, então fica bem próximo. Então, o valor por metro quadrado daquela casa é muito melhor do que você considerar um Cube ou um Sinap. É muito melhor. Por que também? Uma coisa que eu não havia comentado antes. Uma coisa que eu não havia comentado antes é que o Cube e o Sinap, eles têm lá preços, no caso, né, que são aí basicamente das cidades natais. Então, assim, se você, no caso, for construir uma obra que não é na cidade natal, já vai ser outro valor. E mesmo sendo valores das cidades natais, há divergência. Então, assim, por experiência, eu sei que esses valores aqui, na verdade, estão aí depende do padrão da casa, né? Conforme a gente falou, se for comparar metodologia, mas os valores, né, que são considerados, por exemplo, no Sinap, que a gente tem acesso aos valores dos insumos, a gente consegue ver que tá um valorzinho ali um pouquinho maior do que realmente está no mercado. Não sei se vocês já pararam para fazer essa comparação, mas é legal fazer isso também para vocês terem essa noção, certo? Então, o bacana não é utilizar Cube e Sinap do valor por metro quadrado, é vocês utilizarem obras similares, certo? Então, ter um banco de dados. E justamente eu falo aqui para vocês que dá para fazer um orçamento muito mais assertivo aí só com o arquitetônico, que é, por exemplo, quanto que eu gastei de porta naquela casa? Quantas portas tem nessa casa? Então, pegar e quantificar justamente com atividades que você já conhece o valor daquele serviço. Então, quanto que eu gasto para fazer instalar uma porta, comprar uma porta,
certo? Ah, quanto que eu gasto para fazer por metro quadrado aí da alvenaria? Então, você consegue ter uma noção ainda um pouco melhor, você consegue refinar muito mais. E isso é bom, digamos, para quando você... Se você acaba passando um valor, digamos, um pouco mais... digamos assim, um pouco mais refinado, que se tem mais assertividade, muitas vezes vai dar menor do que o Cube e o Sinap, tu sai na frente no mercado já, quando você passa um valor que você estimou um pouco menor, porque o cliente, na verdade, ele vai pensar, opa, peraí, então, né, eu acho que dá para tentar fechar aí, por exemplo, com essa construtora, vamos supor que ela deu um preço. Mas eu não aconselho vocês a fecharem um orçamento assim dessa forma. Mas eu estou mostrando para vocês que vocês podem apresentar um orçamento estimativa mais competitivo, certo? Então, só para mostrar para vocês que realmente há essas divergências. Então, se eu perguntar para vocês agora, qual o valor por metro quadrado de uma residência unifamiliar? O que vocês vão responder? O que vocês vão responder? Então, assim, vocês vão falar que depende como que é essa casa, né? Vocês já têm agora uma base aí de conteúdo, de conhecimento para saber disso, certo? Então, assim, aí você pode perguntar assim, Marielle, mas, beleza, eu já estou ciente do Cube Sinap, mas me pediram um orçamento, eu não tenho um banco de dados, como é que eu faço? Então, conforme eu falei para vocês antes, né, que a gente passa como um norte e as informações que a gente tem. Mas vocês também têm que saber utilizar o Cube e o Sinap, não é só pegar o valor por metro quadrado. Então, esse assunto pode ser um assunto de uma outra live, que é justamente como utilizar o Cube e o Sinap. Então, a gente tem que considerar uns custos, né, a mais. Tem a questão, por exemplo, do Cube, que é a área equivalente. Então, tem algumas coisinhas a mais aí. Mas, se vocês não tiverem nada, vocês, claro, né, podem utilizar como norte isso daqui. Não deixe o cliente sem resposta, certo? Porque se você deixar o seu cliente sem resposta, o que acontece? Ele vai para outro, vai para outro profissional. Então, assim, se vocês não têm banco de dados, o ideal é que vocês tenham um banco de dados para vocês terem aí justamente um valor mais assertivo. Mas se vocês não têm, então, vocês acabam passando um norte, que é esse daqui, mas vocês já estão cientes que isso daqui não é para fechar contrato, certo? E é justamente um norte mesmo. Então, mostrei para vocês as diferenças, né, que tem entre o Cube e o Sinap. Inclusive, a gente viu, né? Por exemplo, o padrão alto de diferença está dando R$ 415 por metro quadrado do Cube para o Sinap. E isso, gente, numa casa de 250 metros quadrados, é 104 mil. E 100 mil a mais é coisa aí ou não? O que dá para fazer com 100 mil, né? Olha, dá para fazer bastante coisa aí na obra, né? Então, fica essa dica aí para vocês, certo? Referente ao Cube e ao Sinap. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria passar para vocês, essa questão do que acontece, né? No caso, passar esse comparativo, né? Do Cube e do Sinap, que tem divergência e que mesmo assim, na verdade, não é o ideal você acabar utilizando, o ideal é que vocês utilizem aí valores de obras similares, né? E melhor ainda se vocês puderem quantificar esses acabamentos aqui, porque essa parte de estética, gente, essa parte de estética do cliente acaba pesando muito, porque cada cliente tem um gosto, né? Então, essa parte de estética é muito individual, né? Cada caso de cada obra, então fica aí um ponto de atenção para vocês, certo? Me diz aí, vocês aprenderam com essa live ou não? O que vocês mais gostaram dessa live? O que vocês mais gostaram? Eu vou postar essa live no Instagram agora e eu vou pedir para vocês comentarem lá o que vocês aprenderam com essa aula, certo? Espero que tenha agregado aí o conhecimento de vocês. E, inclusive, eu também não tinha esse conhecimento. Então, eu não tinha esse conhecimento lá anteriormente. Já orcei obras pelo Cube? Já orcei bastante.
assim, bastante mais ou menos, mas porque meu foco mais é o executivo, né? Mas eu já orcei e a gente vai pegando as coisas com a experiência. Então, fiz essas análises, esses estudos, e estou passando aqui para vocês, que eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa eu vou ter ajudado. Certo, pessoal? Deixa eu ver o que mandaram aqui. Mandaram aula show, palminhas. Valeu, gente. Valeu mesmo. Então, vou postar lá a live e comenta lá o que vocês mais gostaram. Certo? Então é isso. Deixa aqui meu muito obrigada e até a próxima live.